Boa noite, boa noite a todos que já estão por aqui comigo. Estamos iniciando mais um workshop, né? Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Estamos mais num workshop Arte de Ensinar Arte. Esse é o segundo workshop Arte de Ensinar Arte que estamos realizando. E com uma diferença, que nós estamos centrados em três aspectos. Em compreender o aluno, um aspecto da metodologia e outro da pedagogia. Né? Três linhas de ação, três linhas de pensamento, que é muito importante nesse primeiro momento para a realização do nosso workshop Arte de Ensinar Arte, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de julho. Né? Eu sou o professor Alisha, especialista em arte e educação, mestre em cultura e comunicação contemporânea, doutor em educação e pós-doutor em artes visuais. E com experiência de uns 30 ou mais, né, de 30 anos, formando professores para atuar no ensino, na escola, em comunidades, em projetos, em várias outras dimensões, centro cultural, centros sociais, em várias dimensões do investimento do professor, ele poder atuar nessas áreas. E, às vezes, muitos artistas ou artesãos, eles não têm um conhecimento pedagógico que pode melhorar o seu desenvolvimento em arte, e é aí que a gente entra para fazer a diferença nessa formação. Né? Não estamos interessados, num primeiro momento, em ensinar técnica. As técnicas vão acontecer e muitas vezes o professor ele já tem uma formação técnica, às vezes até pela universidade, mas que não teve um desempenho na parte pedagógica de excelência e não conseguiu desenvolver alguns aspectos que ele precisa. Só quando ele chega na escola é que ele percebe que precisa de conhecimentos pedagógicos, metodológicos e avaliativos
para que ele possa desenvolver melhor a sua atividade. E é isso que nós vamos estar fazendo a partir de agora. Então, o nosso workshop Arte de Ensinar Arte, nos dias 8, 9 e 10, vai poder fazer essa diferença. Né? Então, nosso tema de hoje é entender o aluno para ensinar com confiança. Vamos desconstruir mitos, vamos identificar as dificuldades das nossos jovens e de nossas crianças e partir de princípios da pedagogia, da arte, para poder resolver e refletir e poder atuar melhor no âmbito do ensino da arte. O que vamos fazer hoje? Nós vamos derrubar crenças que atrapalham o aprendizado, entender por que o aluno sente dificuldades, aprender a identificar bloqueios na prática, conhecer os princípios de grandes referências, preparar a base de planejamento. Quando eu falo princípio de grande referência, são os nossos autores de estudos, seja da universidade, seja fora da universidade, princípios de autores que nos dão o aparato para que nós possamos atuar de forma mais consciente do nosso fazer educativo. E, feito isso, vamos preparar a base para o planejamento, para planejar, né, que isso vai acontecer amanhã. A base vai ser plantada hoje, mas o planejamento vai ser feito amanhã, tá? Então, vamos iniciar com um aspecto que é importantíssimo do nosso modo de trabalhar. Ver o aluno. Quando nós olhamos para o aluno, o primeiro aspecto que nós vamos chamar a atenção, que vai nos chamar a atenção, é o mito. É preciso ter dom para aprender arte. Né? Essa é uma afirmativa que vem se construindo ao longo dos séculos no nosso conhecimento. Não só no nosso conhecimento brasileiro, mas no nosso conhecimento mundial. Mas que é preciso ter dom para aprender arte. Né? É uma ideia errada, pois só alguns... Porque essa ideia ela leva a outra ideia. Né? Essa ideia errada leva a outra ideia errada, que é só alguns nascem com capacidade para criar. Né? É uma pergunta que eu já estou fazendo, né? A partir dessa afirmativa. Né? Só alguns nascem com essa capacidade. Então, nós temos dificuldade de compreender, muitos têm dificuldade de compreender essa ideia errada, porque nossos avós, nossos pais, os antigos, né, já diziam assim, ele tem um dom para a arte. E hoje a gente ainda vê isso. Né? Muitos professores, até os que não são de arte, e às vezes os que são de arte dizem que esse menino tem um dom, né? Porque ele já chega na escola desenhando com muita facilidade e apresenta uma expressão artística que é diferenciada dos outros todos, e muitas vezes essa valorização dessa criança que se diz que tem um dom, ela acaba infectando todo mundo e o olhar só fica para aqueles que estão ali mediante a qualidade daquela pessoa que está desenvolvendo um desenho, uma pintura, e muitas vezes é chamado na própria escola para abrir letras, para desenhar um painel, e assim vai valorizando o dom, não que não tenha que valorizar, mas é prejudicial
por contexto maior do que compreender que todos são capazes de, de se expressar através da arte, seja lendo a obra, seja conhecendo a obra, seja fazendo obra, e seja desenvolvendo um senso crítico sobre determinadas formas de fazer arte. Né? Então, esses autores, eu vou chamar dois autores aqui importantes que vai nos dar suporte para pensar essa questão do mito. Né? O Victor Lowenfeld, no livro dele, Desenvolvimento da Capacidade Criadora, ele diz que a capacidade artística é uma habilidade. Se é uma habilidade, então ela tem uma linguagem, né? Ela tem um modo de se expressar e se desenvolver a partir do processo e não olhar para o produto, apenas para o produto final daquela habilidade. Então, ele diz que não existe o dom inato. Né? O dom inato não vai existir, se desenvolve com a prática e orientação. Então, vamos pensar mais nessa questão da capacidade. O Victor Lowenfeld, ele desenvolve o modo de trabalhar a expressão artística a partir das idades, de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 7 anos, de 7 a 9 anos, de 9 a 12 anos, né, de 12 a 15 anos e segue até os 17 anos. Então, ele vai mostrando que materiais podem ser utilizados para desenvolver essas habilidades das crianças e dos jovens, que temas são mais adequados para esses momentos de expressão na escola, como trabalhar em conjunto com outras crianças sem deixar de lado nenhuma criança, né? E, acima de tudo, mostrar um encorajamento para que elas possam se sentir confiantes no professor, confiantes naquela abordagem que está sendo desenvolvida com ela. Né? Então, o Lowenfeld vai trazer para a gente muitas dessas questões sobre a capacidade artística e dizer que é uma habilidade. A professora Ana May Barbosa, ela diz que o mito do dom, ela surge para separar quem tinha ou não acesso à educação e à cultura. Então, é uma questão histórica. Né? Então, as pessoas que iam para a escola, né, seja escola particular ou seja escola pública, elas tinham um acesso a conhecimento, acesso à linguagem. E, para isso, elas desenvolveram culturalmente esse mito do dom. Tá? Então, tem um dom das letras, dons da pintura, dom do desenho, dom da fala, dom da política, da oratória. Né? Então, em vários momentos, esse mito do dom, ele se apresenta como uma separação daqueles que têm o dom, se desenvolve com uma boa educação, e daqueles que não têm o dom e não desenvolve com uma boa educação. A conclusão disso tudo é que a conclusão disso tudo é que qualquer pessoa pode aprender a ver, a sentir e fazer arte. Né? Essa é a conclusão. Todo mundo pode fazer arte, todo mundo pode ver, todo mundo pode se sentir. Me lembra aquele filme, Ratatouille, né? Que o Gusteau, no seu livro, diz
todo mundo pode cozinhar, né? Tem condições de cozinhar. E o filme coloca numa metáfora ali o rato, né? Como não sendo humano, mas ele faz parte do todo mundo, e ele é capaz de cozinhar. Então, nós podemos dizer que todo mundo é capaz de fazer arte, todo mundo é capaz de ler arte, todo mundo é capaz de conhecer arte, todo mundo é capaz de fazer arte, né? Esse é um aspecto muito, muito, muito importante, porque já nos diferencia daquelas pessoas que têm, na sua educação artística, na sua educação estética, o mito. E leva o mito para dentro da sala de aula e com isso acaba criando problemas para ele mesmo não conhecer o desenvolvimento da capacidade criadora de cada um através das suas habilidades. Mas existem outras crenças que precisamos também mudar, como quem não desenha bem não tem um jeito para arte, né? Isso é uma coisa que, quando o professor está centrado em fazer arte, só no desenhar ou no pintar, ele utiliza esse chavão, né? Quem não desenha bem não tem jeito para arte, para fazer arte, né? O expressar-se através da arte. Outra crença é que desenho é apenas uma forma de expressão. É pensar, interpretar, sentir e criar. Então, o desenho ele passa a ser uma forma privilegiada por alguns para que eles possam usar o desenho como arte para pensar, para interpretar, para sentir, para criar. Então, mas são só algumas pessoas, né, considerando o dom, que vão poder realizar isso. Outro aspecto é se deixar livre, o aluno aprende sozinho, né? Aí você fica assim, sim, mas ele aprende sozinho, então não precisa de ter professor de arte, né? Como por exemplo, quando havia a ênfase na livre expressão, mas que ainda tem hoje, né? A livre expressão é deixa fazer. Ele deixa fazer, então ele faz sozinho. Não precisa de alguém para orientá-lo, para poder trabalhar com ele e ensinar alguma coisa para ele. Deixa fazer, né? Então, a liberdade sem orientação não forma conhecimento, é preciso mediação, né? E eu vou contar umas histórias mais lá na frente a respeito dessas questões que, que é necessário que a gente orquestre as nossas aulas, porque todos participem e todos se encorajem em fazer, e não deixar simplesmente livre de qualquer forma para fazer. Há a necessidade da liberdade, né? De desenvolver autonomia, mas não a necessidade de deixar fazer de qualquer jeito. Outro aspecto é o resultado final, é o que é mais importante. Então, muitas vezes, um trabalho mal elaborado, um trabalho mal feito, ele gera, no final, algo que as pessoas dizem, isso aí é feio. Mas não é a questão do feio, do bonito, é questão da vivência, da experiência em cada parte do processo. E o resultado final é o que vai menos importar, mas a vivência e a experiência que aquele aluno, aquelas pessoas tiveram ao longo do processo de criação e que aprendizado aconteceu, né? Isso que é importante. Então, como a gente pode notar,
a arte, ela não é ensinar arte, não é só simplesmente ensinar técnica, ensinar alguns modos de fazer, mas é descobrir, criar experiência para que possamos estar diante de vários momentos de desenvolvimento das nossas, das nossas habilidades, das nossas habilidades em arte, das habilidades que nós planejamos, né, que nós planejamos para desenvolver a arte, porque isso é importante. Por que surgem as dificuldades? Então, por que surgem as dificuldades, né? As principais causas dos bloqueios é, primeiro, o medo de errar. Então, o aluno ele tem medo de errar, mas por que ele tem medo de errar? Porque alguém colocou que fazer arte tem que ser fazer com perfeição. Aí o aluno tem receio de tentar fazer arte porque ele não é perfeito e ele precisa de alguém para trabalhar e desconstruir essa ideia do perfeito. Né? Então, ele tem que ter segurança no professor, tem que sentir que o professor ele acredita nele e que ao acreditar nele, ele usa esse erro como um modo do processo, né? Que não é só simplesmente acertar, mas pode ser que tenha erro, né? Por isso a importância de trabalhar o portfólio e o aluno colecionar todas as etapas dele e aquelas que errou, mesmo aquelas que tenha errado, guardar para que ele possa ver depois em que parte ele errou e que essa parte que ele errou fez parte do processo de aprendizado dele. Outro bloqueio é a falta de referência. O aluno ele não estudou história da arte, não estudou artista, ele não estudou contexto, ele não tem base para criar. Então, o professor tem que dar essas referências para ele, contando a história dos artistas, contando a história da arte, falando de estética, para que o aluno tenha referência. Se ele não tem referência, é claro que ele vai se sentir inseguro, e vai deixar de lado determinadas coisas que ele estava fazendo, mas que deixou de lado porque ele não tinha referência. Às vezes, o que ele está fazendo é tão interessante e importante e que ele deixou de lado. Mas, por falta de medo de errar e por falta das referências históricas, culturais, sociais, ele deixa de lado e o professor passa batido por isso. Então, o professor tem que estar atento para essas referências e, às vezes, a referência da comunidade dele. E o professor não dá a mínima para que seja tomado esses elementos do fazer artístico como referenciais. Outro aspecto dessa dificuldade que cria bloqueio é a desconexão com a realidade. Então, assim como eu estava falando as referências culturais, do capital cultural do aluno é importante. É preciso que vá buscar na cultura do aluno elementos referenciais para que ele possa desenvolver as atividades dele. Só para ilustrar, eu vou contar a história de três crianças que estavam trabalhando comigo, eu acho que tinham mais ou menos entre 8 e 9 anos, e num dado momento do nosso desenvolvimento de trabalho, eu pedia para que eles criassem algum desenho que fosse que pertencesse à realidade deles, na comunidade. Aí os três ficaram parados num primeiro momento, enquanto um começou a desenhar. Ele começou a desenhar, desenhou um carro de boi. Né? Ele lembrou do carro de boi que o pai dele
era chofer, transportava bois e começou a desenhar. E é claro, ele tinha uma experiência com carro de boi e ele começou a colocar detalhes que eram surpreendentes, aqueles detalhes. Os outros dois que estavam olhando passaram a copiar o colega. Não copiar o desenho, mas copiar a ideia do carro de boi, porque também faziam parte, eles eram vizinhos, e o pai desses outros colegas, eles também eram chofés de carro de boi. E eles começaram a desenhar as carretas, né? O carro de boi que eu estou me referindo é o carro que transporta o boi da fazenda para o matadouro, né? E que leva de uma fazenda para outra e assim por diante. Então, os carros têm umas características típicas desses momentos. Então, eles começaram a desenhar e cada um fez o seu carro de boi. Eles, apesar de copiar a ideia do outro colega, eles tinham as referências para poder criar o seu próprio carro de boi. Né? Que eu tiro a atenção aqui que a Cássia diz assim, que infelizmente não poderia assistir, ficará gravado? Vai ficar gravado sim no YouTube. Se você está inscrita no workshop, eu vou enviar o link para que você possa apreciar logo em seguida o workshop, porque amanhã nós já temos outro workshop, né? O segundo workshop, e vai ficar gravado, sim, para quem não pode assistir. Eu vou mandar o link para que você possa assistir, porque vai ficar gravado no meu canal no YouTube. Outro aspecto dessa dificuldade, né, é a exigência acima de etapas de desenvolvimento, pedir resultado que ele ainda não consegue alcançar. Né? Como eu estava falando anteriormente do Victor Feld, que ele cria etapas de desenvolvimento de, da capacidade criadora por habilidades e que a criança de 2 a 5 anos não pensa como uma criança de 5 a 7 anos, né? Ou de 7 a 9 anos. Então, é preciso que, que se possa compreender as etapas de cada desenvolvimento para que você possa trabalhar tema, para que você possa trabalhar técnica, para que você possa trabalhar expressão, para que você possa trabalhar leitura, releitura, porque cada um vai responder diferente. Para cada etapa, você tem que responder diferente. Se, de repente, numa sala de aula, você tem alunos de 7 com 9 anos, né? As crianças de 7 anos e as crianças de 9 anos, eles pensam diferente. Eles têm desenvolvimento de capacidade criadoras diferente. Então, eles vão ser exigidos conforme o seu desenvolvimento criador. Né? Aí vai fazer a diferença. Então, pode ser que você esteja trabalhando questões que faz muito mais sentido para a criança de 9 anos ou para a para jovem de 15 anos e que a criança que está ali em torno daquele desenvolvimento não seja o mesmo, né? Aí ela vai ter dificuldade, e essas dificuldades têm que ser vistas e consideradas como um aspecto bloqueador da expressão artística da criança. Então, como identificar isso na prática? Né? Para perceber o que está acontecendo com o aluno, então, temos que, primeiro, observar o comportamento, evitar dizer, evitar participar,
ele evita participar, ele não quer participar, né? Ele se recolhe, ele fica ali quieto, ele diz, não sei fazer isso logo no início, né? Ele copia sempre os outros, ele copia sempre os outros, então ele, ele precisa, nós precisamos observar que comportamento ele está atuando naquele momento, para que possamos resolver esse problema de expressão do aluno, né? E, às vezes, a atividade, nós fizemos atividades que cabem muito bem para determinados alunos, para outros não, né? Então, isso tem que ser evitado. É preciso que façamos atividades que possa dar amplas possibilidades que todos os alunos possam se expressar, possam realizar algo e não cair nisso, né? De evitar de participar, de não fazer nada porque ele não sabe fazer, de copiar o outro aluno, aquele do carro de boi, não foi copiar o aluno, foi copiar a ideia do aluno. Então, quando eles copiaram a ideia do aluno, cada um fez o seu carro de boi. E isso é importante. O que nós temos que fazer é ouvir mais o que fala do que fala, né? Então, perguntar assim, como quis expressar? O que você quis expressar? Como se sentiu ao criar? O que essa imagem te lembra? Né? Então, isso é fazer a mediação. Você senta do lado dos grupos, né, das crianças e começa a perguntar, falar, e eles vão responder a respeito dos seus desenhos e você vai, de forma coletiva ali, conversar, inquirir, é, é, às vezes dá uma ideia aqui, dá uma ideia ali, mas que eles não copiem o modo como você disse, mas a ideia é interessante fazer com que eles comecem a pensar, porque você começa a instigar o pensamento da criança e fazer com que ela fale mais. O Victor Lowenfeld, ele diz que quanto mais a criança fala sobre o seu processo, sobre a sua experiência, sobre o que ele está fazendo, mais é identificado como a expressão dele mesmo, né? Então, tem que fazer com que ele fale. Ele não desenhou, não alcançou ainda uma expressão que a gente possa ver que esteja interessante o seu desenvolvimento, mas ele vai alcançar. Mas é necessário que ele, primeiro, sinta segurança no professor, depois, que ele possa compreender que que ele está fazendo ali, todos estão passando pelo mesmo processo de aprendizagem, né? Aí ele se sente seguro que ele vai continuar fazendo o seu trabalho. Por isso que nós temos que valorizar o processo. Elogie a ideia, o esforço e a atenção. Não elogie, tá lindo, tá bonito, mas porque eles vão querer saber, o professor está bonito, o professor tá bacana, né? Não, tente escapar dessa armadilha, né? Para que você, de repente, possa comprometer o processo da criança. Experimente. Às vezes, e por que você não experimenta usar mais o azul? Por que você não experimenta fazer a textura? Por que você não trabalha mais a linha diagonal, a linha vertical e assim por diante, né? Pode ficar interessante. Então, começa a trabalhar valorizando o processo
de cada um, né? Não é só o traço ou a cor, mas o contexto do âmbito do que está sendo realizado. Princípio da pedagogia. Então, aí nos preparamos para que a gente possa pensar no princípio da pedagogia. Eu trago alguns autores aqui, que é o Vitor Linfeld, que eu já falei para vocês, Anami Barbosa, Paulo Freire e Heloísa Ferraz e Fusari. Então, o que ensina esses autores? O Vitor Lowenfeld, ele traz a questão que eu já falei para vocês do desenvolvimento da capacidade criadora da criança e do jovem. Não exija resultado antes do tempo, né? Eu vou dar contar uma outra experiência que tem a ver com isso, né? A experiência é de uma aula, né? Eu acompanhei essa aula e o professor queria uma experiência que fosse significativa para aqueles alunos, né? Então, ele foi atrás da capital cultural dos alunos. Chegou à conclusão de que a pipa, né, que em todo o Brasil é chamada de pipa hoje, naquela região, ela tinha nomes específicos, como cangula, curica, papagaio, rabiola. Então, ela tinha nome específico naquela região. E ele pensou, vamos aprender a fazer pipas diferentes. Aí ele começou a trabalhar, trouxe uma pessoa para mostrar as pipas, né? Era um especialista em papagaio, cangula e rabiola, mostrou para as crianças, mostrou como fazia, né? E como aprendia a fazer as estruturas, né? Até chegar a fazer a pipa. Eles fizeram a pipa. Mas a ideia não era fazer a pipa, era utilizar a técnica da pipa para fazer um painel. Aí ele pegou as talas com as crianças, montaram vários segmentos na parede da sala e foram amarrando conforme era utilizado as pipas, os encaixes né, das talas e a cola com o papel de seda e plástico coloridos. E eles foram trabalhando esse espaço. Então, no final, todo mundo sabia fazer pipa, todo mundo sabia fazer papagaio e, ao mesmo tempo, sabia fazer arte usando a estratégia do professor, né? Então, isso foi importantíssimo para eles, porque foram trabalhando o processo, a experiência, né? Não exigia resultado, mas exigia a vivência, viver naquele processo de aprendizado, né? E a professora Ana May Barbosa, ela ensina que a arte é formar o pensamento crítico, a sensibilidade e a autonomia, ou seja, trazer as referências, né? Trazer as referências para que possa trabalhar o pensamento crítico, a sensibilidade e a autonomia. Fazer releitura. O que esse professor fez com as crianças, com esse painel de pipas, foi fazer a releitura. E o contexto era a própria comunidade das crianças, né? Que viviam aquele tipo de brincar, né? E Paulo Freire, que nós estamos falando também, de novo, que é se relacionar à cultura do aluno, relacionar ao capital cultural. Então, traz esse capital cultural para dentro da sala de aula e trabalha um aspecto do desenvolvimento da aula, né, do aluno.
Então, e Fusari Ferraz, ela vai dizer que o educador é um mediador, né? Então, ele faz a mediação, ele não dita o que vai ser feito, mas ele guia, e dá ferramentas, mas não impõe uma única forma de fazer, né? Então, as opções são dos alunos, né? Então, o professor ele é como um grande maestro que ele orquestra o processo, as experiências dentro da sala de aula. Enfim, resumo da nossa noite. Então, nós trabalhamos. O dom não existe, não existe. Arte é habilidade que se desenvolve. Os bloqueios vêm do medo, da falta de referência ou da desconexão, identificar dificuldades, observar, ouvir com atenção. Baseamos tudo em autores de referências e princípios seguros, como o Victor Reinfeldt, Ana Maria Barbosa, Luísa Ferraz e Fusari, Paulo Freire, que são as nossas referências aqui. E, enfim, a nossa frase-chave de hoje: ensinar arte é, antes de tudo, entender quem é o aluno. Tá? Então, antes de passar para a finalização, eu pergunto aqui se tem alguma pergunta que queira fazer e que eu possa desenvolver mais sobre as questões que trabalhamos hoje. Vamos dar alguns segundos aqui para que apareça alguém que queira fazer alguma pergunta. Boa noite, Aline. Cássia já foi. E lembrando que a nossa aula vai ficar gravada, e para quem está inscrito no workshop, vai receber o link para poder escutar de novo, se quiser, né? Ou que não esteve presente vai poder escutar. Esses slides eu vou passar também para o grupo, tá? Amanhã, para que você possa ficar acompanhando, né? Então, receber o PDF desse material. Aí você tem o PDF e tem a aula gravada, que é diferente, a aula gravada e o PDF, né? Ok? Deixa eu ver quem mais aqui. Ana Lúcia, Tula-se. Muito boa noite para todo mundo, né? Então, eu vou encerrar e dizer que nosso próximo encontro vai ser amanhã, que é o dia 2, dia 9/7, às 19 horas. O tema vai ser planejar aulas sensíveis e alinhadas com a BNCC. Para quem não sabe, a BNCC é um documento oficial do MEC que surgiu para incorporar os conhecimentos brasileiros em termos de arte e fazer com que a gente possa trabalhar arte em qualquer lugar do Brasil com o mesmo conhecimento, né? Porque antes ela nem tinha, né, esses aspectos, cada um fazia o seu currículo de uma certa maneira, e agora não, agora nós fazemos um currículo amplo, nacional, né? E aí nós vamos falar sobre a abordagem triangular na prática, que eu tenho bastante experiência com isso, o modelo de plano de aula pronto para usar, equilíbrio entre teoria, prática e contexto. Então, um lembrete: quem acompanhar todos os dias tem condições especial no final, tá? Aí eu vou revelar só
no dia 10, que é o nosso último dia do nosso workshop, qual é a condição especial no final. Tá bom? Então, como não teve nenhuma pergunta a mais, eu me despeço aqui. Muito obrigado por vocês terem estado aqui e amanhã, às 19 horas, vamos trabalhar o nosso segundo dia do workshop. Ok? Muito obrigado a todas. Eu tinha meninas aqui, a todas. Tá?